Você quer uma sugestão de atividade para trabalhar a propriedade 9 do sistema de escrita alfabética? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Oi gente, eu sou a Fernanda, quero que vocês sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago duas sugestões de atividades para você trabalhar a propriedade 9 do sistema de escrita alfabética. Lembrando que Arthur Gomes de Moraes diz que existem 10 propriedades do sistema de escrita alfabética e todas elas devem ser trabalhadas individualmente. Segundo ele, a propriedade 9 diz que, além de letras, na escrita de palavras, usam-se também algumas marcas, acentos, que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem. Então, a criança ela deve perceber que existem acentos gráficos, existem alguns símbolos que mudam a tonicidade daquela palavra, que mudam o som daquela letra. Portanto, você, com sua mediação, precisa mostrar isso para a criança, que quando uma palavra possui um determinado acento, o som dela vai ser alterado e automaticamente o significado dela também vai mudar. Essa percepção entre a diferença dos sons, ela não aparece no início do processo de alfabetização. Ela vai aparecer um pouco mais tarde, dependendo da hipótese de escrita da criança. Ela começa a aparecer principalmente naqueles alunos que estão na hipótese de escrita alfabética. Exatamente por isso que essa é uma das últimas propriedades a serem trabalhadas, porque a criança já tem que ter passado por todas as outras para que ela consiga compreender, para que ela consiga perceber essa sutil diferença entre os sons que é provocado pela presença do acento. Durante o processo de alfabetização, em crianças que estão na fase pré-silábica, silábica ou silábico alfabético, essa diferença, essa presença do acento, ela pode passar despercebida. Então a criança ela precisa primeiro dominar a correspondência grafema-fonema, para que posteriormente ela consiga perceber essa diferença do som e ela consiga relacionar que essa diferença do som é por conta de um acento gráfico que existe ali naquela palavra, tá bom? Então, nós vamos para o Canva e eu vou mostrar para vocês duas sugestões para você estar apontando essa diferença para as crianças. Então, aqui é importante que a criança perceba que o sinal gráfico, ele muda o som de uma determinada letra. Então, se ele muda o som, automaticamente ele vai mudar o significado daquela palavra. Então, se você tiver uma palavra com acento ou a mesma palavra sem acento, ela vai significar coisas diferentes. Então, nessa primeira atividade, a minha sugestão é que você coloque algumas palavras para as crianças, palavras que utilizam o acento, e a mesma palavra, só que quando ela não utiliza aquele acento, para a criança poder perceber que existe uma diferença no som, na pronúncia, e existe uma diferença do significado daquela palavra. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para você. Então, a gente pode colocar pais, país. Então, são duas coisas diferentes, né? Nós podemos colocar baba, babá. Nós ainda podemos colocar forro, forró. Então é importante que a criança faça a leitura e que ela perceba a diferença entre essas palavras, né? Então, ó, você vai pedir para a criança fazer a leitura. Então, faça a leitura.
aqui, ó, faça a leitura, percebendo o som de cada palavra e seu significado. Então, a criança precisa prestar atenção no som para que ela consiga ver que houve uma mudança do som da palavra, né? Então, o som da letra I, ele vai mudar quando a palavra tem o acento, né? Então, a criança precisa justamente perceber essa questão, que tem essa diferença, tá? Então, você pode começar com palavras. Então, você começa fazendo análise de palavras, né, e do significado das palavras, e depois você pode passar para frases. Então, você pode dar uma frase para a criança ler, uma frase, então 2 frases, uma frase que tenha uma palavra acentuada e na outra frase vai ter essa mesma palavra, só que sem acento, para a criança conseguir ver o significado daquela palavra em um outro contexto. Então, aqui, ó, a gente vai colocar 2 exemplos de frases. Então, quero que você dê uma olhada nesta lição. Então, essa é a primeira frase. Agora a outra. Eu gosto de sorvete de chocolate. Então, são essas 2 frases aqui, ó. Tá? Então, você vai pedir para a criança ler cada uma das frases. Aqui, ó, pra gente conseguir... Então, ó, aqui eu vou tirar esse começo e vou colocar... Opa, adoro sorvete de chocolate. Tá? Porque aí o D aparece uma única vez aqui. Você ainda pode... o que você ainda pode fazer aqui é destacar a palavra que a criança precisa ver. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente pode colocar um enunciado. Então, leia as 2 frases. Então, aqui a gente pode destacar a palavra que a criança vai olhar. Ó, então, aqui a gente destaca essa aqui, então vou colocar ela em negrito, e aqui eu destaco essa daqui, ó. Porque como a criança ela está começando, né, o estudo aí das palavras com acento, você pode destacar. Então, você pode colocar vários exemplos de frases. Então, ela vai ler primeiro essas 2 frases aqui. Aí, vocês vão fazer a análise dessas 2 frases. Você vai, né, a sua mediação vai mostrando ali para a criança que existe uma diferença entre essas 2 palavras, apesar delas serem parecidas, o acento muda a palavra. E aí, você coloca outros exemplos de frases também. Então, aqui, ó, nós vamos colocar outra frase. Então, aqui, ó. Então, a roupa que comprei é muito bonita. Comprei uma saia e uma blusa. Então, aqui, ó,
E e o E. Então, aqui a gente já tem essas duas letras. E aí você vai montando as frases de acordo ali com a sua turma, com o conteúdo que você está trabalhando, né? De repente, a partir de algum livro que vocês estejam fazendo a leitura, para ficar mais contextualizado ali com a realidade dela, tá certo? Se você tem dúvida sobre como trabalhar as outras propriedades do sistema de escrita alfabética, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns vídeos que correspondem a outras propriedades. Eu já fiz vídeos aqui no canal das 8 propriedades anteriores, então você pode consultar e preparar o seu material de acordo com a necessidade do seu aluno. Bom, gente, espero que você tenha gostado da sugestão de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e me siga também em outras redes sociais, @criar para ensinar. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!